Então, vamos recomeçar nosso estudo da caracterização dos desvanecimentos de pequena escala, que é a matéria que vai cair na última prova, no final do mês de outubro, se não me engano, né? Então, vamos lembrar que a última coisa que a gente viu aqui no curso foi o estudo da dispersão espectral utilizando o modelo do Clark. O modelo do Clark é um modelo muito simples, mas ajuda a explicar diversos fenômenos e a caracterizar de maneira relativamente simples esses desvanecimentos de pequena escala. Então, um modelo que assume que você tem uma quantidade enorme de componentes multipercursos chegando até o receptor, onde todas essas componentes têm mais ou menos a mesma amplitude, a mesma intensidade, ou seja, o raio direto não está presente, ele é bloqueado por algum obstáculo. A distribuição de direção de chegada é uniforme, ou seja, essas componentes chegam uniformemente distribuídas, vindas de todas as direções. E você tem movimento, por exemplo, do receptor em relação ao transmissor. Porque se não houver movimento, você não tem a variação do sinal que chega até o receptor. Essa variação, ela tem a ver não só com o multipercurso, mas também com o movimento, geralmente o movimento do receptor. E aí, rapidinho, na aula passada a gente definiu, utilizando o conceito de correlação, autocorrelação, uma distância de coerência e, consequentemente, por causa do movimento, essa distância de coerência também está associada a um tempo de coerência através da velocidade do receptor. E esse tempo de coerência significa o quê? É um intervalo de tempo onde provavelmente todas as componentes multipercurso que chegam até aquele receptor estão correlacionadas entre si. Ou seja, todas as componentes são úteis ou podem vir a ser úteis para a recepção do sinal. E aí a gente diz o seguinte: quando isso ocorre, o nosso canal de rádio pode ser considerado estacionário. E o desvanecimento uniforme. O que é o desvanecimento uniforme? É aquele que não é seletivo. Em outras palavras, quando o desvanecimento é considerado uniforme, o espectro do sinal que chega no receptor, ele praticamente tem a mesma forma do sinal transmitido pela antena transmissora. O que vai variar é justamente a amplitude do sinal, porque essas componentes multipercurso, elas estão fortemente correlacionadas entre si, mas por causa das distâncias percorridas diferentes, elas chegam com atrasos, defasamentos. E ora essa interferência é construtiva, ora é destrutiva, dependendo do local onde você está no ambiente. Então, esse tipo de desvanecimento é o mais simples de ser tratado estatisticamente, é o que a gente vai considerar aqui no curso. A gente até vai mencionar o outro desvanecimento seletivo, mas o tratamento dele é muito complicado. A gente só vai fazer o tratamento do desvanecimento uniforme. E aí, nessa situação, que é a situação ideal, você basicamente tem a amplitude do sinal sendo afetada. Por isso que em comunicações móveis, a modulação em amplitude foi rapidamente abandonada. Ela era a utilizada na primeira geração, mas as taxas de transmissão eram muito baixas. As próximas gerações, né? Enfim, não utilizam mais a modulação em amplitude, porque é justamente a modulação afetada quando você tem esse canal com multipercurso. Então, na aula de hoje, nós vamos prosseguir o estudo, mais uma vez, usando o modelo do Clark, para obter outros parâmetros muito importantes para o dimensionamento desses canais, desses enlaces de rádio em ambientes urbanos. E aí nós vamos ver que o tratamento, a gente vai justificar isso agora, o tratamento da variável aleatória correspondente,
é o de uma distribuição probabilística de Rayleigh. Por isso que o canal com desvanecimento uniforme também é chamado de canal Rayleigh. Toda vez que você ouvir o nome canal Rayleigh, é a mesma coisa que canal com desvanecimento uniforme, ou seja, o espectro do sinal não é largamente afetado pelo multipercurso. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o tratamento estatístico do canal com desvanecimento uniforme. Nós estamos interessados agora em caracterizar o comportamento daquela variação do desvanecimento de pequena escala. Vamos lembrar que a gente já filtrou a variação log normal, ou seja, a variação média com a distância, e nós também já tiramos fora as flutuações, os desvanecimentos de larga escala associados a sombreamento. Inclusive, foi a matéria da última prova, modelo log distância e sombreamento log normal. Sobraram aquelas flutuações de pequena escala. Então, isso daqui é como se fosse, enfim, um limiar de potência ou de atenuação, no caso aqui é potência. E esses desvanecimentos de pequena escala, com o tempo, eles vão ocorrendo, desde que haja movimento do receptor. Se não houver movimento do receptor, isso aqui seria constante. Então, para um gráfico desse surgir, é porque existe movimento do receptor. Dependendo da posição em que ele está, as componentes multipercurso vão interferir ora construtivamente, ora destrutivamente, você tem esses desvanecimentos. Então, além da quantidade de desvanecimentos em torno de um limiar, nós também queremos responder um outro tipo de pergunta. Uma vez que ocorre o desvanecimento abaixo de um certo limiar, qual o tempo médio de duração desse desvanecimento? Isso é importante em comunicações digitais. Se o tempo médio de desvanecimento for muito longo, significa que você tem que reduzir a taxa de transmissão para os seus símbolos, para os seus bits ficarem maiores. Imagina se um ou mais símbolos estiverem sendo transmitidos exatamente quando o desvanecimento ocorre abaixo de um certo limiar, que geralmente é o limiar onde você não tem problema. A partir dali, abaixo dali do limiar, você passa a ter problema na recepção. Então, por exemplo, se você está transmitindo o símbolo durante este intervalo de tempo e o sinal está abaixo do limiar especificado pelo fabricante, então provavelmente os símbolos recebidos durante esse intervalo de tempo serão recebidos com erro, né? Ou não serão recebidos de forma alguma. Então, isso é uma pergunta importante, é um dado importante na hora de você dimensionar o seu canal de rádio em ambientes urbanos com multipercurso. Então, a aula de hoje e o início da próxima aula visa justamente responder esse tipo de pergunta. E para obter a densidade de probabilidade Rayleigh, que vai ajudar a gente a resolver esse tipo de problema, mais uma vez a gente vai usar o modelo do Clarke. Foi o modelo utilizado nas aulas antes da segunda prova. Por enquanto, alguma pergunta? Se vocês olharem no livro do Rapaport, ele simplesmente diz, olha, a fórmula que te dá tal resultado é essa. E cita lá umas referências. Aqui no curso, a gente não vai fazer isso. Nós vamos deduzir todas as fórmulas e vamos justificar, ao invés apenas de dizer, vamos justificar por que o tratamento vai ser feito com uma função aleatória com densidade Rayleigh. Então, como já foi visto anteriormente, no modelo do Clarke, você tem uma quantidade N de componentes multipercurso, nenhuma delas é o raio direto entre o transmissor e o receptor, ou seja, todas chegam mais ou menos
com a mesma amplitude. Melhor dizendo, não tem uma que chega muito mais intensa, muito mais forte do que as outras. Quando isso acontece, a gente vai usar um outro tipo de distribuição, que é a distribuição de Rice. Mas a gente vai ver isso depois. Primeiro, a gente vai assumir que nesse ambiente urbano, nenhuma dessas componentes é o raio direto entre o transmissor e o receptor. Então, elas chegam mais ou menos com a mesma amplitude, e como existe movimento no receptor, cada uma delas sofre um desvio de frequência por causa do efeito Doppler, quando essa componente chega no receptor. E esse desvio não depende apenas da velocidade e do comprimento de onda da sua onda, da sua portadora. Depende também do ângulo de chegada. Depende se essa componente chega indo em direção ao receptor ou se ela chega por trás desse receptor. Então, isso aqui já foi formulado na semana anterior. A gente não vai repetir a definição. E, além disso, por causa dos mecanismos de propagação, algumas dessas componentes chegam refletidas pela parede de um prédio. Outras chegam difratadas. Outras refletem 2 vezes antes de chegar. Então, cada mecanismo de propagação, já que essas reflexões ocorrem com perdas, também estão associadas a um defasamento, que vai ser dado aqui por esse ângulo. Então, você tem defasamento por retardo e defasamento também por causa do mecanismo de propagação. E aí, por motivos que vão ficar claros daqui a pouco, nós vamos reescrever esse somatório de tal maneira a definirmos o conceito de envelope de um sinal. Vocês já fizeram outras disciplinas, em particular a disciplina que o Cássio dá, Teoria das Comunicações. Também devem ter visto comunicações digitais, enfim. Esse conceito de envelope, vocês já viram em outras disciplinas? A definição de envelope de um sinal? Uma pergunta. Sim. Sim, em que matéria? Teoria das comunicações mesmo. Teoria das comunicações. Quando vê FM, modulação em frequência, modulação em fase. AM, né? AM também? Beleza. A definição é rigorosamente a mesma, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos reescrever isso daqui, ó. Eu vou voltar a falar aqui 2π vezes F. No caso, C é porque é portadora, né? Estou mantendo a notação do livro. Então, eu vou dizer que 2π sobre F é novamente ômega. E tudo aquilo que aparecer ômega, eu vou separar do resto. Então, aqui vai ter cosseno de ômega vezes T mais o resto. E aí eu vou usar aquela propriedade. Cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Repara que esse termo cosseno de ômega t e o seno de ômega t, eles não dependem desse índice I. Quem é que depende do índice I? A amplitude, CI, o desvio em frequência do efeito Doppler, ΔFI, e a fase associada ao mecanismo de propagação ou ao retardo. Ômega t não depende desse índice. Então, eu vou quebrar esse somatório em 2 somatórios. Eu vou quebrar esse somatório grandão em 2 somatórios. Um dos termos multiplicados por cosseno de ômega t. E o outro somatório são os termos multiplicados por seno de ômega t. E aí, em cada um desses somatórios, eu vou passar o cosseno de ômega t para fora e o seno de ômega t para fora, já que eles não dependem do índice. E aí, é essa fórmula aqui de baixo, ó, onde TC e TS são somatórios dos termos correspondentes. TC, o C vem de cosseno. Então, toda vez que aparecer um Czinho, é porque aqui é cosseno.
e TS de seno. Essa é a componente em fase e essa é a componente em quadratura. Quadratura de fase. Beleza? Então, reescrever esse somatório que vem do modelo do Clarke, que é o sinal que chega no receptor antes da demodulação, e reescrever isso em 2 somatórios. Um associado ao termo em fase e outro o termo em quadratura de fase. E aí eu quero calcular, por motivos que vão ficar claros depois, a potência média desse sinal recebido, são o somatório das componentes multipercurso, antes da demodulação. Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Oi. Por favor, você pode voltar no slide anterior? Isso. É porque você falou aí que está separando em 2 componentes, uma em fase e outra em quadratura de fase. Uhum. Mas tem esse ângulo aí que ele vai ser diferente de uma para cada i, não? Vai. Mas é por definição, né? A definição é o termo que multiplica cosseno de ômega t é o termo em fase, e o termo que multiplica seno de ômega t é o termo em quadratura. Mas na prática, por exemplo, dependendo do valor desse φ, pode ter um... Mas o φ não depende do tempo, né? Ah, sim. Então, vai ter vários... Do tempo esse termo aqui, ó. Na verdade, você tem que tomar cuidado com o que eu falei, tá? Porque, na verdade, tem o problema que você falou é verdadeiro, mas não por causa do φ, por causa deste termo aqui, ó. Mas acontece que, na prática, o desvio em frequência é muito menor do que a frequência da portadora. Por isso que faz sentido falar o que a gente está falando, que esse termo ele varia com o tempo, você tem razão. Tá? Mas a variação temporal desse termo é muito menor do que a de ômega vezes t. Por isso que ainda faz sentido definir o envelope na situação presente. Tá, É um envelope que varia com o tempo, mas essa variação é muito menor do que aquela de cosseno ou seno de ômega t. Certo. Então, você está dividindo essa coisa toda que está chegando em 2 parcelas. Isso. Uma que você está chamando em fase e outra que você está chamando em quadratura. E cada uma vai variar de forma diferente com o tempo. Isso. Mas não necessariamente uma vai estar em quadratura com a outra. Então, vamos chamar, ao invés de falar em fase e quadratura, que é a nomenclatura usual, vamos falar assim, uma é TC, a outra é TS. Entendi. É assim, matematicamente as duas variam de forma diferente, mas não necessariamente uma está em quadratura com a outra. Elas isso. variam de forma diferente, mas existe uma relação, né? Porque o argumento é o mesmo. Mas, enfim, elas variam de forma diferente. Entendi. Mas aí nada impede, por exemplo, de ter uma componente do TC, desse somatório, que na verdade está em fase com o TS, porque o ângulo ali vai fazer ele ficar defasado 90 graus. Pode ser que sim, é verdade. Não, é só, assim, não tem problema, pode chamar de fase e quadratura, era só para ter certeza que eu entendi. Agora você me deixou... Eu não vou saber responder isso, não. Porque, na verdade, olha só, uma é cosseno, a outra é seno. Eu posso reescrever isso daqui, ó, como sendo seno, usando... Enfim, depois eu vou pensar nisso que você falou, mas eu acho que não está muito errado falar em fase e quadratura, não. Eu vou ter que pensar melhor, porque eu não estava preparado para essa pergunta, tá? Mas eu acho que aqui continua válido o conceito de componente em fase e quadratura. Porque assim, na verdade, o θi vai ser o mesmo, para um determinado i, vai ser o mesmo tanto para a fase quanto a quadratura. Então ela vai estar sempre em quadratura com o homólogo dela do outro lado, né? Mas não com todos as componentes. Não com todos. Mas eu acho que mesmo numa modulação AM, isso que você está dizendo acontece também. A não ser que o sinal seja muito simples. Eu acho que isso sempre acontece.
Porque, afinal de contas, você sempre pode pensar num sinal, né, usando o conceito de transformada, série de Fourier, como um somatório de componentes. Enfim, a gente vai, então, ao invés de chamar em fase quadratura, vamos chamar de TC e TS, tá? Mas eu acho que ainda pode ser mantido esse conceito de fase quadratura. De qualquer maneira, mesmo que não possa, o conceito de envelope do sinal é perfeito aqui, dado que essa variação, dado que 2π delta F, seja o valor do I, qual for, 2π delta F vai ser, na prática, muito, muito, muito menor do que ômega. Ou seja, o envelope vai variar pouco em relação à variação da portadora. Para todos os efeitos, você só agrupou os termos de uma forma que está matematicamente correta. Então, não tem nada de errado. Mas o conceito de envelope é rigorosamente o mesmo que vocês viram em Teoria das Comunicações com Cássio. E lá ele chamava de quê? Componentes e o quê? O que ele chamava? Fase, quadratura, ou ele dava outro nome? Eu acho que era isso mesmo. Então, aqui é a mesma coisa. Uhum. A variação do sinal, imagina isso aqui um sinal. Esquece o efeito duplo. Imagina isso aqui um sinal, uma informação. Então, o que valeu lá para a modulação AM vale aqui também, pelos mesmos motivos. Porque essa variação é muito menor que o ômega t. Então, o conceito de envelope permanece. Então, o conceito de termo em fase, termo em quadratura permanece o mesmo, independente de qualquer outra coisa. Beleza? Beleza. Então, obrigada, professor. Nada. Próximo passo, calcular a potência média desse sinal. Então, esse sinal aqui a gente vai chamar de Y. É o sinal que chega nos terminais do receptor, antes da modulação, da demodulação. Tá? E aí, como essa frequência ômega t, essa frequência ômega é muito, muito maior que a variação do resto, vamos chamar isso aqui de sinal, então o que a gente vai fazer agora é aproximado, mas na prática funciona. Então a gente vai definir a potência média do sinal como o valor médio daquele sinal ao quadrado. Como a frequência da portadora, na prática, é muito elevada, então esse cálculo pode ser feito utilizando isso daqui, ó. Você integra no período da portadora, o y ao quadrado, que é a mesma coisa daquele sinal anterior ao quadrado, e divide pelo período. É a definição clássica. Isso é verdade para um tom senoidal. Mas como aqui a frequência da portadora é muito, muito maior do que a variação do resto, então aqui vale também. É uma boa aproximação essa definição de potência. E aí o que eu fiz foi pegar aquela expressão anterior e elevar ao quadrado. Então, repare, é o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, menos, porque tem um sinal de menos entre eles, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Lembrando que TC e TS são somatórios. Somatórios de senoides, com aquele argumento 2π delta F vezes T, mais a fase de cada um. Tá? Acontece que, aí vem aquela definição do envelope, que é a mesma utilizada em AM, FM. Como a variação, tanto do termo TC, que eu chamei aqui de termo em fase, como do termo TS, é muito menor do que a variação do cosseno de ômega t ou do seno de ômega t, o que vai acontecer? Isso daqui, ó, quando eu for integrar, no período de integração, lembra que esse período é da portadora. Quando eu for integrar no período, esse termo daqui praticamente não varia. Praticamente uma constante entre 0 e t. Seja o 0 e t que você imaginar. Então, isso daqui passa para mais ou menos, né? Como uma aproximação, você passa isso para fora da integral. Mesma coisa com esse termo e mesma coisa com esse termo. Dentro da integral, vão ficar apenas ou o cosseno ao quadrado de ômega t, ou o seno ao quadrado
de ômega-t, ou seno vezes cosseno de ômega-t. Acontece que isso aqui é uma função par. E o resultado disso é t sobre 2. Perdão, desculpa, vai ser no próximo, tá? Isso aqui é uma função par, então ele tem um valor médio. Vocês já viram isso em circuitos, tem a ver com aquele valor RMS. Cosseno ao quadrado integrado de 0 a t vai dar t sobre 2. Mesma coisa para o seno. Mas isso daqui, ó, é uma função ímpar. Então a média disso aqui vai dar 0. De maneira que quando eu calcular a média, eu não estou dizendo que isso é igual a isso. Eu não estou dizendo que este integrando é igual a este integrando. Eles são diferentes. Mas como a integral deste integrando dá praticamente 0, eu estou dizendo que este resultado é praticamente igual a esse. E aí, agora sim, vai ser quando a gente integrar, passando o TC ao quadrado e o TS ao quadrado para fora, a integral de cosseno ao quadrado ou de seno ao quadrado vai dar t sobre 2. Por isso que aparece essa fórmula aqui, ó. Alguma pergunta? Isso vale porque TC e TS variam muito lentamente, só faltou completar, em relação à variação da portadora, da frequência da portadora. Porque a frequência da portadora é muito alta. Então, a potência média do sinal que chega no receptor, segundo o modelo do Clark, antes da demodulação, é a mesma coisa que as potências médias somadas, tanto da componente TC como da componente TS, dividida por 2. Isso tem a ver com a potência média do envelope do sinal. Se a gente definir o envelope do sinal da maneira usual, o envelope do sinal ao quadrado é a soma da componente em fase ao quadrado mais a da componente em quadratura ao quadrado. Então, consequentemente, o valor médio disso daqui é igual ao valor médio do envelope ao quadrado. Logo, a potência média do sinal, segundo o modelo do Clark, que chega no receptor antes da demodulação, é igual a metade do valor médio do envelope ao quadrado desse sinal. O envelope é isso aqui, ó. Desenho isso na mão. Mas repara, e aqui está totalmente fora de escala, né? Porque a frequência em sinais de rádio, sinais de comunicação, na prática, é muito maior do que está desenhado aqui. Se a gente fosse desenhar isso de verdade, você ia ver um borrão vermelho, não ia dar para enxergar nenhuma oscilação aí. É só para deixar claro que, por mais que esse envelope, por mais que TC e TS variem, eles nunca vão variar tanto quanto o cosseno de ômega-t ou o seno de ômega-t. Por enquanto, vocês não estão entendendo por que quem está definindo essas coisas. Eu espero que fique mais claro daqui a pouco. Mas em relação ao cálculo da potência média, em função do valor médio do envelope ao quadrado, alguma pergunta? Talvez vocês já tenham visto isso com o Cássio. Não tenho certeza, não nesse contexto, mas no contexto, por exemplo, da modulação AM. A potência média do sinal AM é a metade do valor médio do envelope do sinal ao quadrado. A justificativa é rigorosa, os passos matemáticos são os mesmos apresentados aqui. Não tendo pergunta, vamos prosseguir. Então está lá de novo o sinal chegando e as nossas componentes TC, cosseno, e TS, seno. Prosseguindo, agora vamos começar a fazer o tratamento do teorema do limite central. O resultado da transparência anterior vai ser usado daqui a pouco. Então, repara, segundo o teorema do limite central, e aí tem que abrir novamente um parênteses. Alguém já ouviu falar, alguém se lembra, ouvi falar com certeza já ouviu, mas alguém se lembra
do teorema do limite central. E em que disciplina vocês viram isso? Na pergunta. Probabilidade. Probabilidade. Mais alguma outra disciplina? Comunicações digitais. Oi? Comunicações digitais. Comunicações digitais. Eu aposto que vocês devem ter adorado lá o Reni. Deve ter obrigado algum de vocês a ficar jogando uma moeda para cima, né? E alguém se lembra o que esse teorema do limite central te diz? A soma de variáveis aleatórias tende para uma gaussiana. Exatamente. Então, o que vamos fazer? Repare que nós vamos dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui duas funções, TC e TS, não importa a nomenclatura, duas funções, TC e TS, que, segundo o modelo do Clarke, são compostas de diversas componentes. Segundo o modelo do Clarke, todas, desde que o raio direto não esteja presente, todas mais ou menos com a mesma amplitude, ou pelo menos com amplitudes de ordem de grandeza semelhantes. E com fases totalmente aleatórias. Esse φi que aparece aqui pode ser qualquer coisa entre 0 e 2π. Tá? Então, o número de componentes, se ele for grande, a gente vai poder usar esse teorema do limite central. As fases de TC e TS são aleatórias. Por quê? Porque, essencialmente, além do mecanismo de propagação, elas também dependem do percurso que cada componente percorre. E em VHF é o Very High Frequency. Acima dela é o Ultra, o HF, depois o micro-ondas, tá? Então, em VHF, qual é o tamanho do comprimento de onda? Mais ou menos. Alguns poucos metros. Alguns poucos metros. E vai se transformando em centímetros e depois em milímetros na medida em que a frequência vai aumentando. Então, se você tem alguns poucos metros de comprimento de onda, esse percurso que cada componente de multipercurso percorre numa cidade, você acha que é razoável dizer que a diferença de percurso é de alguns metros? Talvez até dezenas de metros? Ou não é razoável? Elas chegam com percursos muito menores do que essa diferença. Então, repara, como a diferença de percurso é de metros, talvez até dezenas de metros, é razoável dizer que elas chegam atrasadas ou defasadas entre si de alguns comprimentos de onda, de maneira que qualquer fase entre 0 e 2π é possível. Não existe um valor de fase, por exemplo, diferença de fase tendendo para zero. Não acontece. Talvez acontecesse se a frequência fosse muito, muito, muito baixa, ondas médias, onde o comprimento de onda é da ordem de centenas de metros. Aí talvez elas não chegassem quase que defasadas entre si. Mas de VHF para cima, dizer que elas chegam com fases aleatórias, variando entre 0 e 2π, é perfeito. Se não houver componente direta, também é razoável dizer que elas chegam mais ou menos com a mesma amplitude. Então, se tudo isso for verdade, a gente vai dizer, ó, isso daqui, ó, pode ter cada componente dessas pode ter qualquer valor entre menos CI e mais CI. E a gente vai dizer, então, que por causa dessas características, tanto o TC, a função TC, como a função TS, são definidas por distribuições gaussianas. De que média? Com que média? Essa função, você acha que tem valor médio valendo quanto? Tanto o TC como o TS.
Já que o cosseno e o seno podem ter qualquer valor com igual probabilidade entre -1 e +1, qual o valor médio que vocês acham que isso aqui vai ter? Oi, pessoal. Alô? Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Caiu a conexão? Zero. Oi. Zero. 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 São variáveis gaussianas de média nula. E que variância? Como é que eu calculo a variância de TC ou de TS? Como é que se calcula a variância de uma variável gaussiana que é dada por um somatório de termos? Como é que eu calculo a variância? O que é a variância? Qual é a definição de variância? Como é que eu calculo matematicamente a variância de uma variável aleatória? De uma função que vai ser caracterizada como tendo uma distribuição gaussiana. Como é que eu calculo a variância? Ó, vou voltar para trás, para desespero da Vivian. Ó. Como é que eu calculo a variância de TC ou de TS? Você faz a diferença em relação ao ponto médio, só que nesse Não. caso vai ser... Como eu calculo isso, já que tem média nula, como é que eu calculo a variância? Só vai pegar o valor em cada componente, fazer o somatório de tudo, dividir, levar ao quadrado, né? De pegar, somar Aqui, ó. tudo e depois dividir. Como elas têm média nula, esta é a variância ó, de Uhum. TC. E esta é a variância de TS. Esta é a variância de TC e esta é a variância de TS. E elas têm a ver com a potência média do sinal. Ó. Foi por isso que a gente desenvolveu isso antes. Ó. A variância daquelas variáveis aleatórias gaussianas vai ser dada em função da potência média do sinal. Essa é a variância. Já que a média é nula. E outra coisa, uma é seno, outra é cosseno. Vocês acham que a variância de uma vai ser diferente da outra? Acho que não. Não. Então, se houver uma quantidade suficientemente grande de componentes multipercurso, mais ou menos com as mesmas intensidades, chegando no seu receptor, segundo o modelo do Clark, TC e TS serão consideradas variáveis aleatórias gaussianas de média nula e todas as duas com a mesma variância, que nós vamos chamar aqui ó, de sigma G ao quadrado. Repare que eu estou colocando aqui o G, porque daqui a pouco vai aparecer uma outra distribuição, que é a Rayleigh. E a variância dessa distribuição Rayleigh não é a mesma, embora esteja relacionada, não é a mesma dessas variáveis gaussianas. Então, para distinguir uma da outra, eu vou usar esse símbolo G aqui. E outra coisa, não é para confundir essa variância com aquela do sombreamento log normal. São coisas distintas, tá? O sombreamento log normal era uma coisa. Aqui, nós estamos lidando com os desvanecimentos de pequena escala. É outro modelo. Então, para não confundir também com a variância do sombreamento log normal, a gente vai colocar esse G para representar o sigma G, o desvio padrão dessas variáveis TC e TS que vão ser assumidas normais, de média nula. Alguma pergunta? Então, a próxima transparência é relacionar essa variância sigma G ao quadrado à potência média que a gente tinha calculado na outra transparência. Ó. Logo, a variância tanto de TC como de TS vai ser a própria potência média
local, no local, medida em função do sinal que chega no receptor antes da demodulação. Tem seu sinal todo, né? Não é só o sinal da informação. Então, temos que a variância σg ao quadrado de tais variáveis aleatórias gaussianas de média nula é a própria potência local média, antes da detecção do envelope. Bom, e aí nós vamos mostrar, na próxima transparência, que o envelope, ou seja, a amplitude do sinal, varia desde que Tc e Ts sejam variáveis gaussianas de média nula, o envelope é também uma variável aleatória, só que ela não é gaussiana. Ela é uma variável aleatória com distribuição de probabilidade Rayleigh. E a distribuição de probabilidade Rayleigh é dada por essa equação aqui, ó. Onde a variância, que é igual à potência média do sinal, aparece aqui, ó, no denominador, tanto aqui fora como dentro do argumento da exponencial. E R é o envelope. Por definição, é um valor positivo. Por isso que a distribuição ela só é definida para R positivo ou nulo. Para R negativo, ela é zero. E é essa distribuição que vai nos ajudar, entre outras coisas, a calcular a probabilidade do envelope, né? Da amplitude do sinal estar acima ou abaixo de um certo limiar. E mais tarde, na próxima aula, ou no final dessa, calcular o tempo médio que cada desvanecimento dura abaixo de um certo limiar de potência. Beleza? Então, para provar isso daqui, a gente vai usar a próxima transparência. Por enquanto, eu estou definindo. Antes de prosseguir, antes de abrir para perguntas, eu tenho uma. Vocês já tinham visto isso antes em probabilidade? Que se isso for uma variável aleatória gaussiana, e isso daqui também, ambas com a mesma variância, que o envelope definido dessa maneira é dado por uma distribuição Rayleigh? Eu não. Vocês sabem por que é Rayleigh? Não. Quem usou isso pela primeira vez foi o Lord Rayleigh, estudando o movimento browniano de uma partícula na superfície da água. Ele definiu que a posição daquela partícula, né, você coloca lá um eixo de coordenadas x e y, ela pode ir tanto para a esquerda como para a direita, tanto para cima como para baixo. E aí, usando o teorema do limite central, ele falou assim, ó, x e y, as coordenadas dessa partícula, são variáveis gaussianas. Consequentemente, a distância do centro do sistema de coordenadas até a partícula, o raio, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ele tem uma distribuição, ele provou que a distribuição é essa daqui, que é o que a gente vai provar na próxima transparência. Em homenagem a ele, essa distribuição ficou conhecida como a distribuição Rayleigh. Consequentemente, é por isso que um canal de rádio, eu ia falar rádio, é por isso que o canal de rádio com desvanecimento uniforme é chamado de canal Rayleigh. Então, toda vez que você lê em algum artigo, em algum livro, é o canal Rayleigh, na verdade é o canal com desvanecimento uniforme, desde que a componente direta entre o transmissor e o receptor não esteja presente. Se estiver presente, é uma outra distribuição que a gente vai ver depois, na próxima semana, talvez, que é a distribuição de Rice. Aqui, por enquanto, a gente vai fazer o estudo em cima da distribuição Rayleigh. E a prova de que isso daqui é verdade vai ser dada na próxima transparência. Então, ao invés de chamar de TC e TS, vamos chamar de X e Y. Então, aqui o Y não é mais o sinal, tá? São duas variáveis aleatórias, eu podia ter usado outras letras, alfa e beta, mas enfim. Sejam X e Y, duas variáveis aleatórias gaussianas,
todas as duas com média nula e todas as duas com a mesma variância sigma g ao quadrado. E aí nós vamos definir uma terceira variável aleatória, que é dada pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí a pergunta é, qual é a probabilidade dessa variável r? A gente podia fazer maior ou igual, aqui a gente vai fazer menor ou igual. O maior é simplesmente o complemento disso aqui, tá? Então vamos começar tratando da probabilidade dessa variável, desse envelope, ser menor do que um limiar. Se você pegar esse envelope, elevar ao quadrado e dividir por 2 e fizer a mesma coisa com o limiar, isso daqui é a probabilidade da potência ser menor do que a potência de um certo limiar. Isso mais tarde vai virar potência no enunciado. E aí, o que a gente fez? A gente pegou a probabilidade das duas variáveis gaussianas, multiplicamos a distribuição dessa com a distribuição dessa e integramos sobre todo o domínio. Então, repare, o x ao quadrado mais y ao quadrado, que apareceria aqui, eu já troquei por r ao quadrado, perdão. Aqui apareceria x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, já troquei por r ao quadrado. E aqui apareceria dx dy, que vocês já sabem de coordenadas polares, que eu posso trocar por r, dr, dφ. Esse φ não é aquela fase, é um outro φ. Podia até ter usado outra letra aqui, né? Mas enfim. E ao invés de integrar de menos infinito a mais infinito, enfim, ou até o limite, eu vou integrar em φ de 0 a 2π e em r de 0 a r0. Ou seja, a probabilidade do r ser menor que r0 está dentro da área definida pelo raio r0. Eu não sei se não ficou muito bem explicado. Alguma pergunta? Ou seja, ao invés de resolver a integral usando x e y, eu estou usando r e φ. Se isso fossem coordenadas, eu estaria usando as coordenadas polares, ao invés de usar as coordenadas cartesianas x e y. Bom, prosseguindo. Repare que o integrando não depende de φ. Então, a integral em φ sai direto, 2π. O 2π que aparece da integral em φ, ó, eu já cortei com esse 2π que aparece aqui quando você eleva ao quadrado. E repara, probabilidade de r ser menor que r0 dada por essa integral. Consequentemente, isso daqui é a densidade de probabilidade dessa variável r, que é a fórmula mostrada anteriormente. Então, isso prova que esta variável aleatória possui essa densidade de probabilidade. Como o limite inferior começa em 0, é só você dizer que a sua densidade de probabilidade é nula para R negativo. De maneira que a integral não começa de menos infinito, começa de 0. Então, essa é a distribuição Rayleigh, em homenagem ao primeiro que a utilizou para fazer o estudo do movimento de partículas na superfície da água. Consequentemente, essa é a probabilidade do seu envelope ser menor que um limiar. E o complemento é a probabilidade do envelope ser maior do que o limiar. Só que tem um outro detalhe. Essa integral, ela tem resultado fechado, analítico. E é dado por isso daqui, ó. Essa integral, que aparece aqui, ó, é igual a isso. Então, no caso do cálculo dessas probabilidades, você não vai precisar de ábaco
Você não vai precisar de nada sofisticado, porque o resultado é simples. Você vai precisar de uma calculadora. Então, este resultado aqui, ó, te dá a probabilidade do envelope estar abaixo de um certo limiar. E, consequentemente, o complemento, que é isso daqui, te dá a probabilidade do envelope estar acima desse limiar, R0. Alguma pergunta? Ih, deixa eu... Eu tenho uma pergunta. Pode falar, por favor. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu acho que eu me perdi aqui. Uhum. O senhor pode explicar de novo? Aquela parte ali que você falou que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual àquele termo exponencial ali? Ficou mal explicado. Só um minutinho que eu vou ligar aqui a bateria. Eu tenho uma variável aleatória. Pensa o seguinte, eu tenho uma variável aleatória, r ao quadrado, que é dada pela soma de x ao quadrado mais y ao quadrado. E quero, tirando a raiz quadrada, os quadrados, o r, vai ficar só o r. Eu quero calcular qual a probabilidade desse r estar abaixo de um certo limiar. Como é que eu faria isso usando x e y para fazer o cálculo? Pelo que eu entendi, seria dessa forma que formulou aí. Você faria a integral tanto em x quanto em y. Multiplicando as duas densidades, a de x e a de y. Sim. Gaussianas. Uhum. Repara, elas têm a mesma média nula, por isso que não apareceu aqui x menos x0, por exemplo, né? E elas têm a mesma variância, sigma g ao quadrado. Por isso, o sigma g ao quadrado aparece tanto aqui, ó, no termo x e y, quanto aqui, ó. Esse a ao quadrado é porque é aquela constante de normalização, como as duas têm a mesma constante, multiplicou as duas e apareceu ao quadrado. Só que aí eu teria que pegar nesse domínio xy e selecionar a área onde r é menor que r0. A área onde r é menor que r0 é dentro do círculo cujo raio é r0. Como é que eu faço essa conta melhor? Usando coordenadas cartesianas ou coordenadas polares? Polares. Então, eu fiz a mudança de variável. Ao invés de usar x ao quadrado mais y ao quadrado, eu troquei por r ao quadrado. E em vez de usar dx, dy, eu usei r, dr, dφ. E os limites de integração, ao invés de usar os limites em x e y, eu defini o limite de φ de 0 a 2π, que é o usual, né? E o r indo de 0, o centro do sistema de coordenadas, até o raio do círculo. E esse integrando não depende de φ. Então a integral em φ já saiu, deu 2π, que já cortou com esse cara daqui, ó. Aí a gente olha para esse resultado e fala assim, ó, puxa vida, então este cara daqui, né, sim, a integral, faz o papel da densidade de probabilidade desse R. Ficou claro agora. Eu tinha esquecido desse negócio que a média era nula e não estava tão claro como que você tinha somado as duas gaussianas, Então, mas agora ficou claro. uma média nula, não aparece x menos x0, nem y menos y0. Obrigada, professor. Tá claro agora. Bom, que bom. Então, esse tipo de probabilidade envolvendo o envelope é tratado analiticamente de maneira muito simples. Você vai utilizar esta equação ou a de baixo. Observe que o R0, ó, repara, vai ter R0 ao quadrado, ó, R0 ao quadrado, R0 ao quadrado dividido por 2. R0 ao quadrado dividido por 2 é a potência média do limiar. Dividido por sigma g ao quadrado. Sigma g ao quadrado é a potência média do sinal. Então, aqui, ó, com o sinal de menos, você tem a razão entre a potência média do limiar dividida pela potência média do sinal.
Lembrando que aqui não é o modelo sombreamento log normal. Então, os valores aqui não são em decibéis. Aqui é a potência em watt mesmo. O sombreamento log normal ficou lá para trás. Esse modelo não é log normal. Aliás, nem é normal, é Rayleigh, né? Então, aqui você vai colocar a razão entre potências, porém em watts ou em miliwatts, tanto faz. É só não errar as dimensões. Então, se não me engano, na próxima transparência a gente vai mostrar algumas propriedades dessa distribuição Rayleigh antes de fazer um exercício em cima disso, tá? Então, se você desenhar a distribuição Rayleigh, ela vai ter mais ou menos essa forma. Isso foi tirado de um livro. O R, o envelope, vai de 0 até infinito. Então, a densidade de probabilidade, como tinha que ser, começa em 0 quando o argumento é 0. Ela atinge um máximo, e esse máximo é exatamente no desvio padrão, não dessa variável, mas daquelas variáveis gaussianas que compõem essa variável Rayleigh. E ela tem, além do sigma-g, ela tem outros 3 valores interessantes, todos muito próximos. Todos muito próximos. Por isso que na literatura é comum usar aquele de cálculo mais simples no papel dos outros, porque os valores são muito próximos. Como é tudo estatístico, aproximado, no final o erro não é tão grande assim. Então, vamos lá. Mediana. Essa distribuição Rayleigh tem, como toda distribuição, a mediana. Mediana é aquele valor para o qual a probabilidade é de 50%. Então, o que a gente faz é colocar aqui o cálculo da probabilidade de R ser menor do que esse limiar. É para que o limiar, que no caso é a mediana, aparece aqui no limite de integração. Isso tem uma fórmula que a gente já viu antes, e você iguala essa fórmula a 1/2. E se você fizer as contas, os detalhes aqui não estão mostrados porque a conta não é difícil. Você vai ver que essa mediana, que está aqui em vermelho, esse valor em vermelho, é a mediana. Ela vale aproximadamente 1,18 sigma-g. Lembrando que o sigma-g é o desvio padrão das outras 2 variáveis aleatórias gaussianas. Valor esperado, valor médio do envelope. Você calcula isso multiplicando a distribuição Rayleigh por R, integrando no domínio de R, ou seja, de 0 até infinito. Por incrível que pareça, isso tem uma fórmula fechada. Isso vai dar raiz de π sobre 2 vezes sigma-g. Esse valor aqui azul. Então, a mediana e o valor esperado para uma variável Rayleigh tem mais ou menos o mesmo valor. Valor RMS. Esse é o mais usado porque é a potência. Você mede isso. Uma vez que você determinou que aquele seu canal de rádio é um canal estacionário, ou seja, um canal Rayleigh, desde que a componente direta não esteja presente, você mede isso. Você mede, né, a potência do sinal, a potência média do sinal, no caso aqui multiplicada por 2, né? Que a potência seria 1/2 disso. Você mede a potência, multiplica por 2, esse é o valor RMS. E eles são próximos, esse valor é próximo dos outros 2. Então, muitas vezes, esse valor é usado como mediano, é usado como valor esperado. Isso daqui você pode medir. Bom, de qualquer maneira, o cálculo disso, você multiplica R2 pela densidade de probabilidade e integra no domínio todo, de 0 a infinito. E tem uma fórmula fechada. Consequentemente, o valor RMS é raiz de 2 vezes sigma-g. Que é esse valor verde aqui, ó. Então, muitas vezes, esse valor RMS é usado como mediana ou como valor esperado, porque os resultados são muito próximos. E a vantagem desse verdinho é que você mede isso. E, para deixar claro, como é uma variável aleatória,
ela não é gaussiana, mas é uma variável aleatória, consequentemente, ela tem uma variância. E, por definição, a variância é o valor médio do R ao quadrado menos o quadrado do valor médio. Esses resultados já estão aqui, ó. É o verde e o azul. Então, substituindo esses resultados aqui, a gente chega nessa fórmula. A gente não vai usar muito isso daqui, aliás, eu acho que a gente não usa nunca isso daqui. Mas só para deixar claro para vocês que a variância dessa variável Rayleigh não é a variância daquelas variáveis gaussianas. Elas estão relacionadas, mas não é a mesma coisa. Então, cuidado. Antes de eu abrir para perguntas, né, porque é muita equação, eu acho que a gente vai resolver um exemplo agora. Deixa eu resolver primeiro o exemplo, depois eu abro para as perguntas. É um exemplo bem simplesinho. Então, seja o envelope do sinal modelado como uma variável aleatória Rayleigh, ou seja, eu estou assumindo um canal de rádio urbano onde o desvanecimento é uniforme. Ou seja, ele afeta pouco o espectro do sinal, afeta mais a amplitude do sinal que chega no receptor. Medidas foram feitas no local, várias medidas, de forma a determinou-se que naquele local, repare que agora eu estou no local, já foi removido a variação média global, que era log distância, já foi removida aquela variabilidade que é dada de larga escala, que aqui foi modelada pelo sombreamento log normal. Então, eu estou naqueles desvanecimentos de pequena escala no local, cujo valor médio é definido pelo modelo log distância, com variabilidade dada pelo modelo de sombreamento log normal. Então, naquele local foi definido que a potência média do sinal, várias medidas foram feitas, é de menos 70 dBm. Ou seja, menos 70 dBm é o valor médio da potência do sinal. É o sigma g ao quadrado. É o sigma g ao quadrado. Eu quero saber qual a probabilidade do sinal recebido ter potência acima de um limiar. Esse limiar é menos 80 dBm. Esse limiar é o R0 ao quadrado dividido por 2. De maneira que a solução desse exercício é bem simples. Cuidado, porque aqui não é mais sombreamento log normal. Você não pode mais usar os valores em dB. Então, observe que o limiar do envelope, R0, está associado à potência que foi dada no enunciado como sendo a de limiar, que no nosso caso é menos 80 dBm, ou 10 elevado a menos 8 miliwatts. Esse é o valor que você vai usar. 10 a menos 8 miliwatts. E isso é igual a o R0, enfim, não precisava ter colocado o módulo, mas R0 ao quadrado dividido por 2. Aliás, nem sei porque eu coloquei ao quadrado, mas enfim. Enquanto que a média da potência no local, a gente tinha provado antes, que é a própria variância daquelas funções Tc e Ts. É o sigma g ao quadrado. Que nesse caso, ó, como é menos 70 dBm, é 10 elevado a menos 7 miliwatts. Então, a razão R0 sobre sigma g ao quadrado é dada com esses valores de potência. No nosso caso, deu 0,1. E agora é só colocar na exponencial e no termo que aparece fora, multiplicando a exponencial, o problema está resolvido. Aliás, aqui não aparece termo, é só na exponencial. Então, a probabilidade do envelope ser maior do que o limiar, repara que tem um sinal de menos aqui, cuidado, hein? É elevado a menos 0,1, 90,5%. Aí eu coloquei aqui mais um item, só para vocês tomarem cuidado, né? Repare que agora eu subi o limiar. Eu subi o limiar
para ter o mesmo valor da potência média no local. Nesse item 3, eu estou dizendo que o limiar é igual ao valor da média da potência no local. De tal maneira que essa razão é 1. Nesse enunciado, no 3, a razão é 1. E aí eu fiz o E elevado a menos 1, deu 36,8. É só para vocês observarem que se o limiar, o limiar tiver o mesmo valor da potência média, a probabilidade não é 50%. É menor do que 50%. Isso por causa da natureza da variação desse envelope. Então, repare, esse tipo de cálculo é bem simplesinho. Alguma pergunta? Bom, não tendo pergunta, nós vamos partir para a próxima etapa. Responder qual é a probabilidade do envelope, ou seja, da potência naquele local, estar acima ou abaixo de um limiar, não é tudo que a gente pode fazer com esse modelo do Clark. Nós podemos fazer mais. Nós podemos, por exemplo, estimar quanto, em média, dura o desvanecimento, em função dos parâmetros do modelo utilizado. E aí, o tratamento matemático é bastante denso. O livro do Rapaport não apresenta nada disso, ele simplesmente joga a fórmula e dá uma referência, né, se você quiser lá buscá-la. Aqui não, aqui a gente vai fazer a dedução, tá? É a aula de hoje. Provavelmente na aula de hoje a gente chega no resultado, na fórmula, e a gente vai usar a próxima quinta-feira, o início da aula, a próxima quinta-feira, para fazer alguns exercícios em cima do que a gente vai ver agora nessa aula, no final dessa aula. Então, vamos obter outra informação importante, que é o número de vezes por segundo, que acompanhando o livro-texto a gente vai chamar de NRO. N é o número de vezes por segundo, RO é o limiar, que um certo limiar de potência é cruzado pelo sinal, ou seja, pelos desvanecimentos, e, consequentemente, tendo o número de vezes por segundo e a probabilidade dele ocorrer, a gente consegue também obter o tempo médio de duração de cada desvanecimento. E aí, o tempo médio nós vamos chamar de, enfim, por esse símbolo daqui. Tal RO. O tratamento é pesado. Nada muito complicado, mas é umas 2 ou 3 transparências de contas. Então, o que a gente quer obter no final é quanto, em média, dura cada um desses desvanecimentos abaixo de um certo limiar. Isso, como já foi dito no início da aula de hoje, é importante, porque isso vai me dizer se eu vou ter que transmitir, se eu posso ou não transmitir símbolos cujo instante de duração é muito pequeno. Ou seja, isso vai afetar a taxa de transmissão de sinais digitais. Se a minha taxa de transmissão for muito elevada, o tempo de duração do símbolo vai ser pequeno, provavelmente desvanecimentos muito pronunciados em relação a um certo limiar vão acabar afetando. E aí eu vou ter que usar alguma técnica para compensar isso. Por exemplo, repetição, né, código com repetição, ou enfim, aí já foge da minha área de conhecimento. Mas antes de obter o tempo médio de duração de cada desvanecimento, eu preciso saber qual o número de vezes que um certo limiar é cortado por segundo. Por exemplo, se isso aqui fosse um segundo, nessa figura o limiar foi cortado 3 vezes por segundo. E aí vai uma pergunta para vocês. Como é que eu faço esse cálculo?
utilizando o que a gente já viu até o momento. Ou seja, tratando isso estatisticamente. Porque se você entender a ideia, o resto é conta, é manipulação matemática. O problema é você olhar para um monte de conta, um monte de fórmulas e não está entendendo nada do que está acontecendo, né? E geralmente esse é o meu problema pessoal com probabilidade. Às vezes eu perco o sentido físico daquilo que está acontecendo. Aqui nesse caso, como é que você faria isso? Como é que você faria esse cálculo? Repare, o que acontece aqui, ó, nesse ponto? O que acontece nesse ponto aqui, ó, onde o limiar está sendo cruzado? Quais são as características dessa variável aleatória que é o envelope do sinal? Tem a ver com a raiz quadrada dessa potência. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo aqui, ó? Ó, aqui, aqui, aqui. O que está acontecendo aqui? A potência está... Ninguém quer dar um chute? A potência está subindo? Diminuindo. Diminuindo. Beleza? Então, o que eu preciso fazer é o seguinte. Dado que R, dado que o limiar é igual a R0, qual a probabilidade da derivada desse envelope ser negativa ou positiva? Que eu posso fazer essa contagem também quando o sinal está subindo. Se ele está subindo e cruzando o limiar, é porque antes ele desceu. Porque ele não vem de menos infinito. Ele só pode fazer essas oscilações fisicamente falando. Então, este cálculo vai ser dado por uma probabilidade conjunta. Qual a probabilidade da derivada ser ou negativa ou positiva, dado que o limiar, o envelope, tem o mesmo valor do limiar? É isso, esse é o cálculo que a gente vai ter que fazer aqui. Ou seja, nós vamos ter que tratar não apenas com o envelope, mas também com a sua derivada. E aqui, como vocês vão ver daqui a pouco, é fórmula pra caramba, derivada em relação ao tempo, a gente vai representar por esse pontinho em cima. Então, toda vez que aparecer um pontinho em cima, e vai aparecer pontinho pra caramba daqui a pouco, toda vez que aparecer um pontinho em cima, nós estamos tratando da derivada. Então, o tratamento é intenso, ele foi tirado desse livro, que eu não sei se o Cássio continua usando, mas antigamente ele usava esse livro na matéria de comunicações móveis, o livro do Lee. A ideia é assumir a derivada do envelope, uma variável aleatória, e estimar quantas vezes ela é positiva ou negativa. Não pode ser as duas, porque obviamente você vai contar em dobro, num intervalo de 1 segundo, dado que nesse evento o envelope tem um valor fixo, igual a R0, que é o limiar. Você vai usar para fazer a tal contagem. O envelope depende das funções TC e TS. Consequentemente, a derivada desse envelope depende das derivadas de TC e TS. Então, antes de definirmos a derivada do envelope, vamos investigar o que acontece com as derivadas de TC e de TS. Elas são... Que tipo de variáveis são elas? Então tá lá, ó. Eu estou repetindo a fórmula de TC e TS anterior. C para cosseno e S para seno.
Lembrando que a derivada é no tempo. Vou voltar atrás, ó. É a derivada em relação ao tempo. Derivada temporal. A derivada temporal disso aqui é simples. Tá? Por isso, ó, onde tinha cosseno, apareceu menos seno. Logicamente que o ΔF e o 2π para fora. E onde era seno, apareceu mais cosseno. Então, essas são as derivadas temporais de TC e TS. Se isso daqui foi considerado uma variável aleatória gaussiana de média nula, o que você acha que vai acontecer com as suas derivadas? Se você já classificou, definiu isso daqui como uma variável aleatória gaussiana de média nula, o que você fará com essas daqui, ó, as derivadas de TC e TS? O que você escolheria para representá-las? Que tipo de distribuição de probabilidade? Hein? Ninguém quer. Bora, pessoal. Gaussiana também? Gaussiana também, pelos mesmos motivos, e de média? Nula O que você acha? Nula também, pelos mesmos motivos. Então, estas duas aqui, as derivadas, também vão ser tratadas como gaussianas e média nula também, pelos mesmos motivos. O que é que elas vão ter de diferente em relação às anteriores? O que é que elas vão ter de diferente? A variância. A variância dessas variáveis gaussianas, são as derivadas, não é a mesma. Está relacionada, mas não é a mesma variância de TC e TS. Então, o resto dessa transparência vai ser para calcular a variância dessas derivadas, dessas variáveis aleatórias gaussianas de média nula, que são as derivadas das funções TC e TS. Então, para calcular a variância, é o valor médio do quadrado. E aí eu multipliquei uma pela outra. E como é uma multiplicação de somatórios, eu transformei no somatório duplo. E joguei tudo lá para dentro. O que eu fiz aqui? Aqui eu troquei, né? Eu peguei os ΔFs. Lembra que ΔF é o desvio de frequência associado ao efeito Doppler. E simplesmente peguei que é cosseno de alfa vezes V dividido por lambda. Cosseno de alfa vezes V dividido por lambda. Sendo que V e lambda vale tanto para o ΔFI como para o ΔFJ. Então, V ao quadrado sobre lambda ao quadrado eu já passei para fora. Só que 2π sobre lambda é K. Então, eu já passei para fora, apareceu esse K vezes V ao quadrado, e no lugar ficou lá o cosseno de alfa I e o cosseno de alfa J, já que como eles dependem do índice IJ, eu não posso passar para fora do somatório. Então, aqui foi só substituir as expressões do ΔFI e ΔFJ pelas definições em função do ângulo de chegada alfa-i, da velocidade e do comprimento de onda. Foi só isso que eu fiz aqui. Tá? E aí, a próxima etapa é a seguinte. De todos esses termos, você vai ter, por causa da arbitrariedade dessa fase φi, φj, você vai ter aqui um somatório de termos ora positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo. Se a quantidade de componentes for muito grande, qual vai dar o valor médio disso? Você tem um somatório de termos positivo, negativo, qual vai ser o valor médio disso?
Qual é o valor médio disso aqui, ó? Zero. Exceto quando o I for igual a J. Então, de todos os termos que você tem nesse somatório duplo, os únicos que, desde que a quantidade de componentes multipercurso não seja muito grande, os únicos que não vão te dar média temporal nula são os termos onde o I é igual a J. Então, só ficam esses termos aqui. Como o I é igual a J, então, repara, eles aparecem ao quadrado. Então, esses termos não têm média nula. Os demais, se a quantidade de componentes for suficientemente grande, a tendência é que a média dos outros seja nula. E aí, simplesmente, eu estou dizendo que eles são independentes, então o valor médio disso aqui é o valor médio desse termo, vezes o valor médio desse outro termo. E o valor médio de um cosseno ao quadrado é 1/2. Então, este valor médio, 1/2, eu já passei para fora, igual a 2. E aqui dentro ficou isso daqui, que é igual ao valor médio de TC ou TS ao quadrado, que por sua vez é igual a sigma G ao quadrado. Ou seja, a variância dessas variáveis aleatórias gaussianas, que são as derivadas de TC e TS, é a variância de TC e TS multiplicado por KV ao quadrado dividido por 2. E aí nós vamos montar a nossa densidade de probabilidade conjunta, que é o produto das 4 distribuições gaussianas. Todas com média nula, porém TC e TS com variância sigma G ao quadrado, enquanto que T ponto e TS ponto, sigma G ao quadrado, vezes KV ao quadrado, dividido por 2. Por causa do dividido por 2, ele cortou com esse 2, não aparece nada aqui. Então, esta é a densidade de probabilidade conjunta, dada, assumindo todas elas independentes umas das outras, pela multiplicação das 4 densidades gaussianas, todas com média nula. Porém, variâncias e, consequentemente, desvio padrão diferentes. Tranquilo? Como dizia um professor já falecido, né, isso não é motivo para choro, é motivo para alegria. Que os piores são aqueles problemas que não possuem solução. Esse possui solução. Mas calma que vai ficar mais tranquilo do que isso. Por enquanto, alguma pergunta? O que nós vamos fazer agora, a gente não quer trabalhar com TC e TS, nem com as derivadas dessas funções. Nós queremos trabalhar com o envelope R e a sua derivada. Isso aqui foi só para chegarmos na distribuição em função do envelope e da sua derivada. Ou seja, o que a gente precisa fazer agora é o que a gente fez antes, é converter dessa base cartesiana XY para a base polar Rφ. Então, nós vamos fazer uma transformada de variáveis. O TC aqui vai fazer o papel do X e o TS vai fazer o papel do Y. Então, a gente vai reescrever TC como R cosseno φ, aqui é psi, né? Enfim. E TS, R seno de psi. Ou seja, eu não quero trabalhar com TC e TS, eu quero trabalhar com envelope, R. O φ veio, mas daqui a pouco ele some. E, consequentemente, as derivadas são dadas por essas relações aqui, ó. Por exemplo, a derivada do TC é a derivada de R
vezes cosseno de π mais R vezes a derivada do cosseno de π, que é isso aqui. Em relação a essas igualdades aqui, ó, das derivadas, alguma pergunta? Eu só tirei a derivada temporal desses termos aqui, ó. E aí nós vamos pegar isso daqui e jogar aqui dentro, ó. Obviamente vai dar uma confusão, mas como vai ter muito cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, vai virar 1. No final, a fórmula não fica tão grande assim. Mas, além disso, como depois eu vou ter que colocar isso dentro de uma integral, como eu vou colocar isso dentro de uma integral, não basta essas relações, não basta essas trocas de variáveis de integração. O que eu preciso também? Não basta trocar x e y por r e φ. Não basta isso. Eu preciso também do quê? Para completar a transformação. Já que isso aqui vai entrar dentro de uma integral. Por exemplo, antes eu troquei o dx dy por r dr dφ. A gente fez isso direto porque a gente já viu isso tantas vezes que a gente não questiona mais, né? Ou usa dx dy, ou em coordenadas polares usa r dr dφ. Mas de onde vem isso? Para trocar as variáveis de integração, entre outras coisas, eu preciso do quê? Da transformação. Vocês já viram isso em cálculo. Ninguém quer chutar? Jacobiano. Jacobiano, exatamente. Então eu preciso do jacobiano. Não basta chegar e falar assim, você não vai falar assim, dx dy é igual a dr dφ. Não é. Dx dy é igual ao jacobiano daquela transformação vezes dr dφ, que no caso da transformação polar usual é simplesmente r, dá para provar. Aqui são 4 variáveis, então a coisa pode ser mais complicada. A gente precisa calcular o jacobiano, ou seja, a matriz, o determinante, perdão, dessa matriz. Olha que coisa horrorosa. É óbvio que eu não fiz isso no braço. Mas eu também não copiei do livro, não. Tem um software chamado Matemática. Eu já falei desse software, eu acho que já falei desse software. Se não falei, falo agora. Esse software é muito bom mesmo. Então, eu botei essas funções lá, fiz o cálculo programando de cada derivada, joguei numa matriz e pedi calcule o determinante, simplifique. E ele fez isso para mim, ó. Então, eu não fiz isso no braço, isso aqui é horroroso, olha só. Mas eu fiz nesse software matemático e ele confirmou. Esse jacobiano é simplesmente r ao quadrado. Ainda bem, porque vai fazer com que a integral no final tenha um resultado menos complicado. Então, consequentemente, ó, quando eu passar das minhas variáveis aleatórias TC, TS e suas derivadas para R, psi e suas derivadas, além de fazer as transformações no argumento da exponencial, eu multipliquei aqui ó, por R ao quadrado, que é o jacobiano. Ou seja, agora eu vou integrar não mais no domínio de TC e TS e suas derivadas, mas no domínio desses caras aqui. Eu preciso eliminar φ ou psi e a sua derivada, porque o que eu quero é apenas a probabilidade em função do envelope e da sua derivada. Eu quero perguntar assim,
qual a probabilidade, quantas vezes essa derivada é positiva ou negativa num certo instante, intervalo de tempo, dado que o R é igual a um certo limiar. Então, para eu sair daqui e vir para cá, eu tenho que integrar no domínio todo dessas variáveis aleatórias. No caso da fase, o domínio é de 0 a 2π, desculpa. No caso da fase, é de 0 a 2π. E no caso da derivada, a derivada vai de menos infinito a mais infinito. Os termos que não dependem nem de π e nem da sua derivada, ou seja, esses dois aqui, ó, eu passei para fora da integral. E aqui dentro fica só essa integral, tanto em relação à derivada de π, como em relação a π. Em π integrado de 0 a 2π e na derivada de menos infinito a mais infinito. Em π, repara que o integrando não depende de π. Então a integral em π vai dar 2π. A outra integral sai no braço, o resultado é esse daí. E finalmente a gente chega na probabilidade, na densidade de probabilidade conjunta. E agora estamos prontos para fazer a pergunta. Quantas vezes por segundo essa derivada é positiva? Aqui eu fiz para positivo, então repara que eu integro de 0 a infinito. Eu não posso integrar de menos infinito a infinito, porque senão eu vou contar tanto as positivas como as negativas. Então eu estou integrando só de 0 a infinito. Aonde esta variável é positiva, dado que o envelope é igual a R0. Então é só avaliar essa integral fazendo R igual a R0. E essa integral, felizmente, sai no braço, este é o resultado. Como aparece aqui K vezes V, eu posso reescrever isso dessa maneira em função do desvio Doppler máximo, V dividido por lambda. Então, repare, no argumento da exponencial, o cálculo vai depender, mais uma vez, da razão entre as potências. A potência do limiar e a potência do sinal naquele local. E fora também, ó. Fora também, só que a raiz quadrada. Eu sei que foi duro, mas alguma pergunta? Então, essa é a fórmula mágica para você calcular, assumindo que o canal é Rayleigh, que o desvanecimento é uniforme, para você calcular quantas vezes por segundo, porque a frequência vai ser dada em hertz. Então, cuidado. Para você fazer o cálculo por segundo, a frequência tem que ser dada em hertz. Uma vez que eu tenho quantas vezes o limiar é cortado por segundo. E eu sei a probabilidade do limiar ser cortado, que foi o cálculo que eu fiz antes. Como é que eu calculo o tempo médio de duração de cada limiar? Então, vamos lá. Isso aqui te dá quantas vezes por segundo o limiar é cortado. Mas você não sabe se o limiar foi cortado de maneira muito pronunciada, ou seja, o desvanecimento dura mais, ou não. Eu só sei quantas vezes por segundo, em média, esse limiar é cortado. Como é que eu calculo agora o tempo médio de duração de cada desvanecimento? Isso aqui é a fórmula anterior. Então, repara, eu sei se esse quadro é 1 segundo, se esse quadro está aqui é 1 segundo, eu sei quantas vezes esse quadro foi cortado.
Mas eu quero saber agora, mais do que isso, quero saber qual o tempo médio que cada desvanecimento possui. Qual o tempo médio, qual a duração média de cada desvanecimento? Eu já tenho dois cálculos. Um é quantas vezes por segundo ocorreu o desvanecimento. E a outra é a probabilidade do desvanecimento estar abaixo de um certo limiar. Ou seja, o tempo médio de duração é quantas vezes ocorreu, multiplicando, é dividir a probabilidade do envelope estar abaixo do limiar pela quantidade de vezes que aconteceu. Se isso aqui é um segundo, e a probabilidade de estar abaixo do limiar é 30%, então eu sei que durante um segundo, 30% dele foi abaixo do limiar. Ou seja, 0,3 segundos. Se eu souber quantos desvanecimentos ocorreram durante esse intervalo de tempo, eu pego o tempo total de duração dos desvanecimentos e divido pela quantidade deles. Então, isso daqui me dá o tempo médio de duração de cada desvanecimento. Essa fórmula já foi vista no meio da aula de hoje e essa acabamos de ver. Juntando as duas, dá esse negócio aí. Então, na aula de hoje, por um canal com desvanecimento uniforme, nós mostramos como calcular a probabilidade do envelope estar acima ou abaixo de um limiar, a quantidade de desvanecimentos em relação ao limiar, que ocorre no intervalo de tempo, geralmente esse intervalo de tempo é 1 segundo, desde que você dê esta frequência daqui, esse desvio Doppler, em Hertz. Lembra que Hertz é 1 sobre segundo. Então, dando ΔF em Hertz, você vai ter a quantidade de vezes que o limiar é cortado em 1 segundo. E, finalmente, qual o tempo médio de duração de cada desvanecimento? Você compara esse tempo médio com o tempo de duração de um símbolo, de um sinal digital, aí você tem uma estimativa de quantos símbolos por segundo são deixados, não são recebidos apropriadamente no receptor. E isso é um dado muito importante na hora de você dimensionar o seu canal de rádio. Eu vou parar a aula por aqui. Alguma pergunta, pessoal? Eu sei que foi puxado, mas a gente tinha que mostrar. O Rapaport joga essas equações. Eu tinha que mostrar para vocês de onde elas vieram. Alguma pergunta? Professor, oi. Será que no início da próxima aula a gente pode voltar nessa parte? Porque eu sei que a gente já está quase no horário e eu acho que teve uma coisa que eu não entendi, mas eu vou querer dar uma olhada melhor. Só me diz o que foi. De uma forma geral, eu não entendi como que essa formulação que a gente fez levou a gente a chegar no número de vezes que ficava embaixo do limiares. Para mim não ficou claro. Tá. Eu sei que assim, a gente precisava mexer com as derivadas e tal, mas no meio do caminho eu me perdi. Na verdade, o que nós fizemos foi o seguinte. A explicação está toda aqui. Isso tudo é manipulação matemática. Nós trocamos as variáveis de integração TC, TS e aquelas com os pontinhos pelas representações polares. Então, isso tudo foi manipulação matemática. O que você quer saber está aqui. Repara, esta é a variável aleatória. Representa a derivada. E essa é a sua densidade de probabilidade, que é dada por isso daqui. E eu quero saber qual a probabilidade disso ser positivo, por exemplo. Então, qual é o domínio dessa derivada? Vai de menos infinito a mais infinito. Mas se eu quiser só saber quantas vezes ela é positiva, eu só vou integrar de 0 a infinito. Então, repara, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma variável aleatória,
multiplicando pela sua densidade de probabilidade, obrigando o R a ser R0, ou seja, é a derivada, o valor dela, no limiar, onde R é igual a R0, integrando de 0 a infinito. O que isso aqui me dá? Quantas vezes essa derivada foi positiva, dado que o envelope é igual a R0. Dado que o envelope é R0, quantas vezes aquela função era a derivada daquela função era positiva? Deixa eu ver. Dado que o R é igual a R0, quantas vezes a derivada foi positiva? 1, 2, 3. Como é derivada em relação ao tempo, é quantas vezes por segundo, ou quantas vezes por unidade de tempo. O seu problema, o nosso problema, né, está em saber fisicamente o que significa essa conta. Isso aqui não é o valor esperado? Isso aqui, por definição, é o valor esperado, não é não? Só que é o valor esperado para isso aqui ser positivo, porque eu só integrei de 0 a infinito. Isso aqui é o valor esperado, ó. É o valor esperado dessa variável que eu chamei de R pontinho, que no nosso contexto é a derivada temporal do envelope. É o valor esperado da derivada do envelope ser positiva. Se você fizer de menos infinito a 0, você vai fazer o cálculo dela ser negativa. Por simetria, dá o mesmo resultado. Se você integrar de menos infinito a 0, vai dar o mesmo resultado. Ficou claro ou não? Isso aqui é o valor esperado, ó. Que no nosso contexto é quantas vezes o limiar foi cruzado, tanto para cima quanto para baixo. Professor, eu acho que está claro, sim. Qualquer coisa eu pergunto de novo depois, mas eu acho que está claro. Também vou rever a explicação do vídeo. Mas isso aqui, ó, pessoal, isso aqui é o valor esperado, ó. É o valor esperado desta variável aleatória, que no nosso contexto é a derivada. Ou seja, quantas vezes por segundo ela é positiva, porque eu só integrei de 0 a infinito. Dado que o R é igual a R0. Ou seja, não foi para qualquer valor. Foi para esta situação aqui. Dado que o R é igual a R0, quantas vezes ela foi positiva ou negativa? No caso, a gente fez o cálculo positivo, né? Mas se a gente tivesse feito o cálculo negativo, é óbvio que ia dar o mesmo resultado, até pela simetria, porque a função probabilidade lá, ela é, se não me engano, ela é ímpar. O R também é ímpar, aí no final fica par. Isso. O maior susto foi achar a probabilidade conjunta e mudar de variável. Isso é o que dá trabalho. É achar esse negócio aqui, ó. Achar isso dá trabalho. Mas daqui para frente deveria ser menos complicado. Qual é o valor esperado desse cara ser, no caso, positivo, dado que o envelope tem valor R0, dado que eu estou atravessando o limiar. É isso. Fisicamente é isso que representa. Eu pegar a probabilidade e dividir por isso, eu tenho o tempo médio de duração em segundos, né? Se isso aqui for calculado em número de vezes por segundo, o tempo médio de duração de cada um desses desvanecimentos. E aí na próxima aula, não, aí vocês vão ter que fazer pergunta para mim no início da aula, tá, pessoal? Porque não tendo pergunta, no início da próxima aula, eu vou só mostrar as fórmulas e já vou começar a resolver 2 ou 3 exemplos, usando essas fórmulas. Eu não sei de cabeça se são 2 ou 3. Mais alguma pergunta?
Deixa eu parar de fazer a gravação. Vocês receberam as provas?